Era impressionante. Toda vez que eu aparecia com um namorado novo nas festas de família, minha prima Karine fazia questão de roubar ele de mim. Ela era a bonita, a única loira de olhos verdes da família inteira. E eu? Eu era só a invejosa. A prima problemática que botava a culpa nela pelas minhas próprias frustrações. Até que entrei no programa de alfabetização para presos e conheci Mike, que estava cumprindo 7 anos por receptação. Mas quando Mike a rejeitou na frente de todo mundo na festa de Ano Novo, ela surtou. E o que ela teve coragem de fazer para me tirar ele foi além de qualquer limite. Fica comigo até o final porque o que ela fez acabou destruindo a nossa família para sempre. Eu tinha 19 anos quando descobri que na minha família, amor era mais visto como competição. Ganhava o mais forte. Não que alguém tivesse me avisado. Não houve manual, não houve aviso prévio. Apenas Marcos sentado no sofá da sala durante o churrasco de verão da vovó Helen e Karine usando aquele vestido verde apertado que combinava perfeitamente com os olhos dela. Eu devia ter percebido. Devia ter visto os sinais. Mas eu tinha 19 anos e estava apaixonada, e Marcos tinha acabado de me dizer que eu era a garota mais interessante que ele já tinha conhecido. Então levei ele para conhecer a minha família. Porque era isso que pessoas normais faziam, certo? Apresentavam namorados para a família. Participavam de churrascos. Acreditavam que as pessoas que amavam ficariam do seu lado. Karine tinha 17 anos e já sabia exatamente o que estava fazendo. Ela se sentou ao lado dele. Riu das piadas dele. Tocou o braço dele quando falava. Inclinou a cabeça de um jeito que fazia o cabelo loiro cair sobre o ombro. E Marcos olhou. Claro que olhou. Todos sempre olhavam. Você está exagerando, minha mãe disse depois, quando encontrei Marcos e Karine na varanda, muito próximos e muito à vontade. Eles só estão conversando, Claire. Você precisa parar de ser tão insegura. Marcos terminou comigo 3 dias depois. Disse que eu era possessiva, que eu não confiava nele, que talvez eu precisasse trabalhar minhas questões antes de estar em um relacionamento. 2 semanas depois, ele estava namorando Karine. Ah, que casal bonito! Vovó Helen disse no Natal daquele ano, quando eles apareceram de mãos dadas. Vocês combinam mais. Eu tinha 20 anos quando conheci Ryan, 21 quando conheci David, 23 quando conheci James. O padrão era sempre o mesmo, eu alertava. Minha prima é meio dada. Só por favor não dê muita atenção para ela, ok? Eles riam. Você está com ciúme da sua própria prima? Relaxa, amor. Eu só tenho olhos para você. Até terem olhos para ela também. Karine não pegava todos. Isso seria óbvio demais até para a minha família ignorar. Ela era mais estratégica que isso. Ela flertava com todos, testava as águas, via quem mordia a isca, e então escolhia. Às vezes ficava com eles por algumas semanas, às vezes apenas uma noite. Não importava. O objetivo nunca foi ficar com eles. O objetivo sempre foi tirar eles de mim. Claire, você precisa se cuidar mais. Vovó Helen me disse no meu 24º aniversário. A Karine se arruma, se maquia. Ela sabe como ser feminina. Claire, a vida é uma competição. Minha mãe acrescentou, como se estivesse me dando um conselho valioso. Você precisa aprender a competir. Precisa se esforçar mais. Claire, talvez se você emagrecesse uns quilinhos, tia Margaret sugeriu, olhando para mim com aquela expressão de pena que eu odiava. Ela era mãe de Karine, então o viés era esperado. Engraçado que a Karine sempre foi magra. Come, come e não engorda. Engraçado mesmo, eu pensei. Engraçado como a solução para todos os meus problemas, segundo minha família, sempre envolvia me transformar em outra pessoa. Ser mais feminina, ser mais magra, ser mais parecida com Karine. Nunca, talvez os homens que você escolhe sejam o problema, ou, talvez sua prima precise de terapia. Sempre eu. Sempre algo errado comigo que precisava consertar. Ninguém nunca disse, Karine, para de sabotar os relacionamentos da sua prima. Então, eu parei de levar meus namorados para eventos familiares. Parei de mencionar que estava saindo com alguém. Tyler durou 8 meses. Foi o meu maior tempo com um namorado. Até que Karine descobriu que eu estava namorando e o seduziu por mensagens nas redes sociais. Christopher durou 6. Ela tinha radar para essas coisas. Sempre sabia quando eu estava feliz. E sempre aparecia para consertar isso. Eu entendi a mensagem, eventualmente. Aprendi a manter minha vida amorosa completamente separada da minha família.
Aprendi a mentir quando perguntavam se eu estava vendo alguém. Aprendi a ir aos eventos sozinha, sentar no canto e sair cedo. Aprendi que na minha família havia duas categorias de pessoas: Karine e o resto de nós. E o resto de nós existia principalmente para fazer Karine brilhar mais. Ela era a loira, a de olhos verdes, a única em uma família inteira de cabelos e olhos castanhos. Vovó Helen dizia que ela era um presente de Deus. Tia Margaret dizia que ela parecia uma boneca. Minha mãe dizia que ela iluminava qualquer ambiente. Ninguém nunca disse essas coisas sobre mim. Não que eu fosse feia. Eu sabia que não era. Eu tinha olhos grandes, sorriso bonito quando me dava ao trabalho de sorrir, corpo normal, nem gorda, nem magra. Mas bonita normal não competia com bonita extraordinária. E eu tinha parado de tentar. Então, quando conheci Trevor, 2 meses antes do meu 27º aniversário, eu não contei para ninguém. Trevor era dermatologista. Tinha 34 anos, consultório próprio, apartamento em um bairro bom, educado, articulado, maduro. Ele me fazia sentir vista, me fazia sentir escolhida, me fazia sentir pela primeira vez em anos que talvez eu não fosse o problema. Aguentamos 6 meses antes da pressão familiar ficar insustentável. Você vai passar o Natal sozinha de novo? Minha mãe perguntou em novembro, com aquele tom que implicava que eu estava sendo dramática. A família toda vai estar lá, Claire. Você não pode continuar se isolando assim. Estou namorando alguém, eu disse, contra meu melhor julgamento. O silêncio do outro lado da linha foi longo demais. Ah, é? Minha mãe finalmente disse. E por que você não contou nada? Porque eu aprendi, eu queria dizer. Porque toda vez que eu conto, Karine descobre. E toda vez que Karine descobre, eu perco. Mas eu não disse isso. Eu disse. É novo ainda. Não queria atrair olho gordo. Bem, traga ele para o Natal então, ela disse, como se estivesse me fazendo um favor. Está na hora da gente conhecer. Eu devia ter dito não. Devia ter inventado uma desculpa. Devia ter aprendido com Marcus, Ryan, David, James, Tyler, Christopher. Mas Trevor era diferente. Trevor era mais velho. Trevor era estabelecido. Trevor, quando eu finalmente contei sobre Karine, sobre o padrão, sobre como minha prima tinha sistematicamente destruído todos os meus relacionamentos, não riu de mim. Isso é sério, ele disse, segurando minha mão. Isso é abuso emocional, Claire, da parte da sua família e da parte dela. Eu sei, eu disse, sentindo algo soltar no meu peito. Validação, finalmente. Mas eles nunca vão mudar. Então eu só preciso me proteger. Eu entendo, Trevor disse, olhando nos meus olhos com aquela intensidade que fazia meu estômago revirar. E eu te prometo, Claire, eu não vou cair nessa. Eu escolhi você, só você. Eu acreditei nele. Deus, eu realmente acreditei. O Natal foi na casa da vovó Helen, como sempre. Árvore gigante na sala, luzes por todo lado, cheiro de peru e torta de maçã. A família inteira espremida em um espaço pequeno demais, rindo alto demais, bebendo rápido demais. Karine estava solteira. Tinha terminado com Christopher depois de 2 meses juntos. Não perguntei por quê. Não me importava. Só senti um alívio silencioso de que pelo menos um dos meus ex tinha finalmente visto quem ela realmente era. Ela estava usando um vestido justo e curto vermelho. Cabelo solto, maquiagem perfeita, sorriso que prometia coisas que ela nunca pretendia entregar. Claire, ela disse quando me viu, vindo me abraçar como se fôssemos melhores amigas. Você está arrumada. E quem é esse homem charmoso? Trevor, esta é minha prima Karine, eu disse, mantendo minha voz neutra. Prazer, Trevor disse, apertando a mão dela educadamente. O prazer é todo meu, Karine respondeu, olhando bem dentro dos olhos de Trevor, segurando a mão dele 1 segundo a mais que o necessário. E começou. Ela se sentou ao lado dele no jantar. Perguntou sobre o trabalho dele. Riu das histórias dele. Tocou o braço dele quando fazia uma pergunta. Inclinou a cabeça, jogou o cabelo, sorriu aquele sorriso. Mas Trevor não mordeu a isca. Ele manteve a mão na minha coxa debaixo da mesa. Respondeu às perguntas dela educadamente, mas sem elaborar. Mudou o assunto de volta para mim sempre que podia.
Já falamos muito de mim. Souberam no novo projeto de Claire? Ele disse quando Karine perguntou sobre o trabalho dele pela terceira vez. Vocês viram o trabalho que ela fez na casa dos Morrison? Foi publicado até no site da empresa. Karine sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Que legal! Claire sempre foi tão esforçada. Eu segurei a mão de Trevor debaixo da mesa e respirei. Talvez Trevor realmente fosse diferente. Fomos embora cedo. Trevor disse que tinha que acordar cedo no dia seguinte. Eu não discuti. Só queria sair dali. Você estava certa sobre ela, Trevor disse no carro, dirigindo pelas ruas escuras. Ela é bem dada. Eu avisei, eu disse, sentindo algo quente no peito. Esperança. Esperança idiota e teimosa. Não se preocupe, ele disse pegando minha mão. Eu só tenho olhos para você, lembra? Eu lembrava. Eu lembrava quando, uma semana depois, Trevor começou a trabalhar até mais tarde. Consultório cheio, ele dizia. Muitos pacientes de última hora. Eu lembrava quando, um mês depois, ele parou de responder mensagens durante o dia. Desculpa, queria. Dia corrido. 2 semanas depois, Trevor foi para minha casa tarde numa sexta-feira. Consultório cheio de novo, ele disse, me beijando rapidamente antes de ir direto para o chuveiro. Eu estava dobrando as roupas que ele deixou em cima da cama quando o celular dele vibrou. A tela acendeu com a notificação. Mensagem de Prima K. Faz só 1 hora, mas já estou com saudades. Meu estômago revirou. Prima K. Peguei o celular. Sabia a senha. Trevor tinha me dado meses atrás dizendo que não tinha nada a esconder. Desbloqueei e abri a conversa. Reconheci o número imediatamente. Claro que reconheci. Era o número de Karine. Prima K era Karine. Ele tinha a audácia de salvar o contato como Prima K. Rolei a conversa para cima. A primeira mensagem era de 2 meses atrás, na semana seguinte ao Natal. Karine disse: Obrigada por hoje. Você é incrível. Trevor respondeu: Estou à sua disposição sempre que precisar. Foi a melhor consulta da minha vida. Karine mandou: É mesmo? Achei que você via manchas nos glúteos das pacientes todo dia. KKK. Trevor respondeu: Não como as suas. Tranquei o telefone. Coloquei de volta na mesa. Fui para a cozinha e fiz café. Minhas mãos estavam firmes. Minha respiração estava calma. Já sabia o que fazer. Quando Trevor saiu do chuveiro, eu estava sentada no sofá com o café na mão, telefone dele na mesa de centro. Precisamos conversar, eu disse. Ele viu o telefone, viu minha cara e já entendeu. Claire, eu posso explicar. Não precisa, eu disse, mantendo minha voz uniforme. Só me diga uma coisa, você tem me traído no seu consultório? Ele não respondeu imediatamente. Isso foi resposta suficiente. Ela marcou uma consulta, ele finalmente disse. Disse que tinha aparecido uma mancha e que estava preocupada. Eu sou dermatologista, Claire. Eu não podia recusar atender pacientes. E a mancha estava onde exatamente? No glúteo direito. Claro que estava, eu disse quase rindo. Quase. E você, como médico profissional, achou apropriado fazer comentários sobre como foi a melhor consulta da sua vida? Foi um erro, Trevor disse, sentando-se ao meu lado. Claire, eu fui fraco. Ela é muito persuasiva, mas não significou nada. Eu te amo. Não significou nada, eu repeti, mantendo minha voz uniforme. Mas você estava quase todos os dias até mais tarde no consultório fazendo hora extra com a minha prima. 2 meses, Trevor. 2 meses de não significou nada. Ele ficou pálido. Sai da minha casa, eu disse. Claire, por favor. Sai daqui agora. Não quero que você pise aqui nunca mais. Ele saiu. Eu fiquei sentada no sofá até o café esfriar completamente, olhando para a parede, sentindo absolutamente nada. No dia seguinte, fiz uma denúncia anônima ao Conselho Regional de Medicina. Médico se envolvendo com paciente durante consulta. Não ia fazê-lo perder a licença, mas ia dar trabalho. Ia dar vergonha. Ia dar alguma coisa, nem que for só dor de cabeça. Era pouco. Mas era o que eu tinha. Na semana seguinte, Jessica me ligou. Jessica era minha prima também, filha da tia Joana, 2 anos mais velha que eu. A única pessoa lúcida naquela família inteira. Você está bem? Ela perguntou.
Estou ótima, eu disse. Acabei de ver Karine e Trevor no Instagram. Eles estão namorando oficialmente. Bom para eles. Claire. O que você quer que eu diga, Jéssica? Que estou surpresa. Que estou arrasada. Já passei dessa fase. Jéssica ficou quieta por um momento. Quando falou de novo, sua voz estava diferente, mais séria. Isso não pode continuar assim. Eu sei. Não, Claire. Você não entende. Karine já fez isso comigo também. 2 namorados meus. A família não estava nem aí. Disse que eu estava exagerando, que era competição saudável entre primas. Ela riu, mas era um riso amargo. Competição saudável, como se existisse algo saudável nisso. Senti algo apertar no peito. Não sabia disso. Jess. Eu estava pensando em dar um chega pra lá na família. Ela continuou. Parar de ir nos eventos, cortar contato, e acho que você devia considerar fazer o mesmo. A gente não deve nada para essas pessoas, Claire. Só porque são família não significa que a gente tem que aguentar isso. Mas é nossa família. Família que te machuca não é família. É só gente tóxica com quem você compartilha DNA. Eu não respondi, porque ela estava certa. E porque eu não sabia o que fazer com essa informação. Desliguei o telefone e tomei uma decisão. Não ia mais me colocar nessa posição. Não ia mais entregar meu coração para alguém só para ver Karine pegar ele, brincar com ele e devolver quebrado. Eu ia trabalhar. Ia focar na carreira. Ia ser suficiente sozinha. E por 6 meses foi exatamente o que fiz. O programa de alfabetização para presos não foi ideia minha. Foi ideia da Karen, minha chefe no escritório de design. Ela era voluntária há anos e estava recrutando pessoas novas. É uma vez por semana, ela disse, colocando o panfleto na minha mesa. Você não precisa ir na prisão. É tudo por carta. Você recebe as redações deles, corrige, manda feedback. Simples assim. Eu olhei para o panfleto. Olhei para a minha vida vazia. Tudo bem, eu disse. Eu entro. Não foi sobre altruísmo. Não foi sobre fazer a diferença. Foi sobre preencher as horas entre o trabalho e o sono com alguma coisa que não fosse pensar em Trevor e Karine, postando fotos de casal feliz no Instagram. A primeira carta de Michael Torres chegou 3 semanas depois de eu me inscrever. A caligrafia era cuidadosa. Letras grandes, espaçadas, como de alguém que ainda estava aprendendo a controlar a caneta. Mas as palavras eram articuladas, inteligentes, honestas. Meu nome é Michael, mas todo mundo me chama de Mike. Tenho 30 anos e estou preso há 7. Estou neste programa porque quero fazer alguma coisa útil com o meu tempo. Quero sair daqui diferente de como entrei. Obrigado por me ajudar com isso. Eu escrevi de volta. Corrigi os erros de ortografia, expliquei algumas regras de gramática, pedi que ele escrevesse sobre alguma coisa que gostava. A segunda carta foi sobre basquete. A terceira sobre a mãe dele. A quarta sobre o dia em que foi preso. Eu não roubei nada, ele escreveu. Meu amigo de infância, Danny, me vendeu umas caixas com eletrônicos. Disse que era de liquidação, que ia me fazer um preço bom. Eu tinha 23 anos e precisava de dinheiro. Comprei. 2 dias depois, a polícia bateu na minha porta. Era carga roubada. Danny tinha roubado um caminhão inteiro. Eu não sabia. Mas o juiz disse que eu devia ter desconfiado. Devia ter perguntado mais. Devia ter sido mais esperto. Então ele me deu 7 anos por receptação. Danny pegou 12. Eu li aquela carta 3 vezes. Havia honestidade nela. Mike não estava pedindo pena. Não estava dizendo que era inocente. Estava apenas contando o que aconteceu. Você acha que o juiz estava certo? Eu escrevi de volta. A resposta veio 1 semana depois. Sim, eu acho que ele estava. Eu era jovem e burro. Danny era meu amigo desde que a gente tinha 8 anos. Então, quando ele me ofereceu aquele negócio, eu não fiz as perguntas que deveria ter feito. Acreditei nele porque era mais fácil do que duvidar. E por causa disso, eu o ajudei a lucrar com crime. Mesmo sem saber, eu participei. Então sim, eu merecia consequências. Só não sei se merecia 7 anos. Mas também não sou juiz. Sou só um cara que tomou decisões ruins e está pagando por elas. Havia algo naquela resposta que me pegou de jeito. Responsabilidade, não desculpas, não culpar outras pessoas. Apenas,
Eu estraguei tudo e agora estou lidando com isso. Quantos dos meus ex tinham assumido responsabilidade? Quantos tinham dito, eu escolhi fazer isso em vez de ela me seduziu? A resposta era nenhum. Continuei escrevendo para Mike. Uma vez por semana virou 2 vezes por semana. As cartas ficaram mais longas, mais pessoais. Ele me contou sobre a prisão, sobre aprender a manter a cabeça baixa, sobre fazer amizades com pessoas que nunca teria conhecido do lado de fora, sobre perceber que todo mundo ali tinha uma história, e a maioria dessas histórias começava com decisões ruins e falta de opções. Eu contei sobre o meu trabalho, sobre projetar cozinhas para pessoas que tinham mais dinheiro do que senso, sobre como era satisfatório ver um projeto sair do papel e virar realidade. Não contei nada sobre Karine, mas contei sobre me sentir invisível, sobre crescer em uma família onde presença era quase obrigatória, mas participação era opcional, sobre aprender que amor tinha condições. Isso não é amor, Mike escreveu de volta. Amor não tem condições. Amor não te faz sentir pequena. Amor te vê, Claire. De verdade. E quem não te vê, não merece você. Eu chorei quando li aquela carta. Chorei porque era a primeira vez em anos que alguém tinha dito meu nome e me feito sentir que importava. 3 meses depois das primeiras cartas, Mike me contou que ia sair em liberdade condicional. 4 meses, ele escreveu. Se eu não estragar nada nos próximos 6 meses, eu saio. Estou com medo, Claire. Estou com medo de não saber como viver do lado de fora depois de tanto tempo aqui dentro. Estou com medo de não conseguir emprego. Estou com medo de estragar tudo de novo. Mas também estou animado. Porque pela primeira vez em 7 anos, eu tenho alguma coisa para esperar. E parte dessa coisa é te conhecer pessoalmente. Se você quiser. Eu queria. Deus, eu queria. Sim, eu escrevi. Eu quero te conhecer também. Os 4 meses passaram devagar e rápido ao mesmo tempo. Mike me contou sobre os preparativos, sobre onde ia morar, sobre as reuniões com o agente de condicional, sobre o medo constante de que alguma coisa ia dar errado no último minuto. Mike saiu da prisão em uma manhã de terça-feira. Combinamos de nos encontrar em um café perto da casa de transição dele. Um lugar público e seguro. Cheguei 15 minutos adiantada. Pedi um café que não bebi. Fiquei olhando a porta. E então ele entrou. Eu tinha visto fotos. Ele tinha mandado uma há 2 meses, tirada no pátio da prisão. Mas fotos não prepararam para a pessoa real. Mike era alto. Ombros largos, braços fortes, andar confiante. Cabelo preto curto, olhos escuros, cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda. Bonito de um jeito quieto. De um jeito que não pedia atenção, mas recebia mesmo assim. Ele me viu. Sorriu. E algo dentro de mim que estava tenso há anos finalmente relaxou. Claire, ele disse chegando na mesa. Mike, eu respondi me levantando. Ficamos parados ali por 1 segundo, sem saber se nos abraçávamos, se apertávamos as mãos, se apenas nos sentávamos. Então Mike riu, um riso baixo e genuíno, e abriu os braços. Vem cá. Eu fui. O abraço foi longo e apertado. Cheirava a sabonete barato e roupa limpa, e alguma coisa que era só dele. Você é real, ele disse no meu cabelo. Você também, eu disse no peito dele. Sentamos. Pedimos algo para comer e conversamos por 3 horas sem parar. Era fácil. Mais fácil do que devia ser. Não tinha aquela tensão de primeiro encontro, aquele medo de dizer a coisa errada. Já tínhamos dito tudo nas cartas. Já conhecíamos os piores segredos um do outro. Isso era apenas a continuação. Consegui emprego, Mike disse, mexendo no café. Marcenaria. Fiz aulas dentro da prisão, aprendi o ofício. Foi uma das coisas que me salvou lá dentro, sabe? Trabalhar com madeira, criar algo com as mãos, me deu perspectiva. Ele sorriu levemente. E meu chefe sabe do meu passado e me contratou mesmo assim. Disse que o que importa é o que eu sei fazer agora, não o que fiz antes. Isso é incrível, eu disse, sentindo algo quente no peito. E estou morando com a minha mãe por enquanto. Ela é incrível, Claire. Sofreu muito quando fui preso, mas nunca desistiu de mim. Me visitava todo mês, sem falta. Sua voz ficou mais suave. Ela chorou quando cheguei em casa. Disse que tinha o quarto do jeito que deixei, esperando eu voltar.
Ela parece ser uma pessoa maravilhosa. É, e está ansiosa para te conhecer. Eu falei muito sobre você nas cartas para ela. Deve ser estranho para você. Muita coisa mudou em 7 anos. É, ele admitiu. Tudo é estranho. Tipo, fui ao supermercado ontem e fiquei parado no corredor de cereal por 10 minutos porque tinham muitas opções. Coisas que eu nunca tinha visto na vida. 10 minutos, Claire, por cereal. Eu ri. Ele sorriu. Mas ter você aqui ajuda, ele disse, ficando sério. Saber que tem alguém que me conhece, que não vai fugir quando descobrir de onde eu vim. Não vou fugir, eu disse. Promete? Prometo. Ele pegou minha mão na mesa. Dedos calejados, aperto firme, quente. Então vamos tentar isso de verdade? Você e eu? Sim, eu disse sem hesitar. Vamos. E tentamos. Os primeiros meses foram bons. Surpreendentemente bons. Mike vinha para o meu apartamento depois do trabalho e conversávamos sobre design de móveis por horas. Ele entendia de verdade. Falava sobre tipos de madeira, encaixes, acabamentos. Mostrava fotos das peças que estava fazendo na marcenaria. Você tem talento de verdade, eu disse uma noite, olhando as fotos no celular dele. Uma mesa de centro com detalhes em marchetaria. Isso aqui é trabalho de artesão. Aprendi com o melhor, ele disse. O instrutor na prisão era um senhor que tinha trabalhado a vida toda com móveis sob medida. Ele dizia que madeira tem alma, e você precisa respeitar isso. Eu digo a mesma coisa sobre design, eu disse, animada. Que cada projeto tem personalidade própria. Ele sorriu. Por isso a gente se entende tão bem. 2 semanas depois do primeiro encontro, Mike me levou para conhecer a mãe dele. Eu estava nervosa. Imaginava uma casa simples, modesta, preparada para qualquer coisa. Mas quando chegamos, era uma casa grande e bonita em um bairro arborizado. Jardim bem cuidado, varanda ampla, arquitetura clássica. Uau! Eu disse, olhando pela janela do carro. Minha mãe é contadora, Mike explicou estacionando. Trabalhou a vida inteira, investiu bem. Meu pai era engenheiro antes de falecer. A gente tinha uma vida boa, Claire, antes de eu estragar tudo. Você não estragou tudo. Estraguei bastante coisa, ele disse, mas sem autopiedade. Apenas honestidade. A mãe de Mike era exatamente como eu imaginava. Baixinha, cabelo grisalho, sorriso caloroso, olhos gentis. Ela me abraçou como se me conhecesse há anos. Claire, finalmente. Mike não para de falar de você. Ela segurou meu rosto nas mãos. Você é ainda mais bonita do que ele descreveu. Mãe, Mike disse meio envergonhado. O quê? É verdade. Ela preparou o jantar. Fez perguntas sobre meu trabalho. Mostrou fotos de Mike criança. Contou histórias engraçadas que o fizeram ficar vermelho. Era acolhedor. Era família. Era tudo que eu sempre quis e nunca tive. Depois do jantar, enquanto a mãe dele lavava a louça mesmo eu insistindo para ajudar, fiquei olhando as fotos na parede. Mike jovem, de beca, segurando o diploma do ensino médio. Mike em uma festa de formatura. Mike em uma sala de aula. Você estava na faculdade? Eu disse quando ele voltou com café. Estava, ele confirmou. Administração, quase terminando. Faltavam 2 semestres quando fui preso. Sério, Mike. Eu sei. Joguei tudo fora por uma decisão idiota. Você não pensou em voltar? Terminar? Ele ficou quieto por um momento, olhando para o café. Vai ser a primeira coisa que vou fazer assim que receber o primeiro salário. Voltar para a faculdade. Terminar o que comecei. Sério. Sério. Não quero ser marceneiro para sempre. Quero abrir meu próprio negócio um dia. Móveis sob medida. Design exclusivo. Mas para isso preciso terminar a faculdade. Preciso aprender a parte administrativa. Peguei a mão dele. Você vai conseguir. Você acha? Tenho certeza. E eu tinha mesmo. Porque Mike não era como os outros homens que eu tinha conhecido. Ele tinha planos. Tinha disciplina. Tinha visão de futuro. E depois de muito tempo, eu via meu futuro incluindo outra pessoa de novo. E então, as ligações da minha mãe começaram. Claire,
Você vem para o aniversário da vovó Helen no fim de semana? Não vou conseguir, mãe. Tenho um projeto com prazo apertado. Ela suspirou, aquele suspiro longo e dramático que eu conhecia tão bem. Tudo bem, Claire, mas a família está estranhando sua ausência. 2 semanas depois, ela ligou de novo. O dia de ação de graças vai ser na minha casa este ano. Você vem, né? Mãe, eu realmente não posso. Claire, você não aparece há meses. As pessoas estão perguntando se você está bem. Estou ótima. Então por que você não vem nos ver? Porque toda vez que vou, saio me sentindo invisível e inadequada, eu queria dizer. Porque ver Karine e Trevor juntos vai me fazer querer vomitar. Porque eu finalmente encontrei paz e não quero arriscar perder isso. Mas eu disse, estou ocupada, mãe. Só isso. Ocupada demais para a própria família? E desligou. Em dezembro, as ligações se intensificaram. Claire, você precisa vir no Natal. A vovó Helen está perguntando por você. Não consigo, mãe. Ela não está bem, Claire. Está ficando fraca. Os médicos dizem que o coração está falhando. Sua voz tremeu. Pode ser o último Natal dela. Você realmente quer perder isso? Quer carregar essa culpa? Senti algo apertar no peito. Vovó Helen era difícil, era crítica. Favorecia Karine descaradamente, mas ainda era minha avó. E se realmente fosse o último Natal? E o Ano Novo? Minha mãe continuou, sentindo minha hesitação. Vai ser na casa dela, como sempre. Toda a família vai estar lá. Claire, você não pode continuar se isolando assim. Não é saudável. Eu não estou me isolando. Estou vivendo minha vida. Sem sua família? A família que nunca me defendeu, eu disse, e as palavras saíram antes que eu pudesse parar. A família que deixou Karine destruir todos os meus relacionamentos e ainda me culpou por isso. Silêncio do outro lado da linha. Claire, você está sendo dramática. Karine nunca destruiu nada. Você está sempre se vitimizando. Mãe, ela está namorando o Trevor, meu ex-namorado. Isso não te incomoda nem um pouco? Eles se apaixonaram. Essas coisas acontecem. Eu ri. Um riso seco, sem humor. Claro, essas coisas acontecem. 6 vezes, com 6 namorados diferentes. Você está exagerando. Karine sossegou agora. Ela e Trevor estão sérios. Até eu aparecer com outro. Que besteira, Claire. A vovó Helen quer te ver. Ela diz que sente sua falta. Pausa dramática. Claire, ela tem 86 anos. O coração está fraco. Quanto tempo você acha que ela ainda tem? E ali estava. A arma favorita da minha família. A culpa. Vou pensar, eu disse. É tudo que eu peço. Pensa com carinho, ok? Família é importante. E a gente só tem uma. Desliguei e fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Mike estava na cozinha, fazendo a janta, cantarolando baixinho alguma música que eu não conhecia. Sua mãe de novo? Ele perguntou sem olhar para trás. Como você sabe? Seu tom de voz. Você fica toda tensa quando fala com ela. Ele não estava errado. Ela quer que eu vá na festa de Ano Novo, eu disse. Disse que a vovó Helen está doente, que pode ser o último Ano Novo dela. Mike desligou o fogo e se virou para mim. E o que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer ir, sabe? Provar que estou bem, que encontrei alguém bom, que não preciso deles. Pausei. Mas outra parte tem medo. Muito medo. Do quê? De perder você. Mike franziu a testa, genuinamente confuso. Me perder? Claire, por que você me perderia por ir em uma festa de família? E então percebi. Eu nunca tinha contado. Não em detalhes. Não de verdade. Sentei-me na mesa da cozinha. Mike se sentou na minha frente, esperando. É sobre a minha prima Karine. Ok, ele disse pegando minha mão. Estou ouvindo. E então contei tudo. Marcus, que terminou comigo depois de conhecer Karine no churrasco de verão. Ryan, que durou 6 meses até ela aparecer no restaurante onde ele trabalhava. David, que começou a me evitar depois do Natal em família. James, que disse que eu era insegura demais.
Tyler, que ela descobriu através das redes sociais. Christopher, que durou apenas 4 meses. E Trevor, o médico dermatologista que jurou que era diferente, que não cairia nisso, e que passou 2 meses se encontrando com ela no consultório enquanto me dizia que estava trabalhando até tarde. Contei sobre a família que sempre minimizava, que dizia que eu era dramática, insegura, que me aconselhava a emagrecer, a me arrumar mais, a ser mais feminina. Que nunca, nenhuma vez, disse para Karine parar. Contei sobre Karine sendo a criança de ouro. A única loira de olhos verdes em uma família inteira de cabelos e olhos castanhos. Como ela era paparicada, protegida, idolatrada. Contei sobre aprender a não levar namorados em eventos familiares. Sobre mentir quando perguntavam se eu estava vendo alguém. Sobre a solidão de manter minha vida amorosa completamente separada das pessoas que deviam me apoiar. Mike não me interrompeu uma vez. Apenas segurou minha mão e ouviu. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Claire, ele finalmente disse, e sua voz estava diferente, mais séria. Isso não é normal. Isso é abuso emocional. Da parte dela e da parte da sua família. Eu sei. E você carregou isso sozinha por quantos anos? Desde os 19. 8 anos. Ele passou a mão pelo rosto, processando. E você acha que eu vou fazer a mesma coisa? Que vou ver sua prima e de repente esquecer de você? Todos fizeram isso, eu disse, e minha voz saiu menor do que pretendia. Todos, mesmo os que prometeram que não fariam, mesmo os que pareciam diferentes. Mike se levantou, veio até mim e se ajoelhou na minha frente para ficar na mesma altura. Claire, olha para mim. Olhei. Você não vai me perder. Não para sua prima, não para ninguém. Eu não sou Marcos. Não sou Ryan ou David ou qualquer um desses caras. Eu escolhi você, e eu vou continuar escolhendo você, todas as vezes. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu passei 7 anos aprendendo quem eu sou e o que eu valorizo. E Claire, você é a coisa mais valiosa que já aconteceu na minha vida. Eu não vou jogar isso fora. Mas ela é muito bonita, Mike, e muito boa no que faz. Ela sabe exatamente como manipular, como seduzir, como fazer um homem se sentir especial. E eu sei exatamente como reconhecer manipulação quando vejo, ele disse firmemente. Prisão te ensina a ler pessoas, Claire. Te ensina a ver quem é real e quem está jogando. E eu já sei, sem nem conhecer ela, que tudo nela é jogo. Ele pegou meu rosto nas mãos. Você quer mesmo ir nessa festa? Quero parar de fugir, eu admiti. Quero parar de deixar ela me controlar mesmo de longe. Então vamos, mas com uma condição. Qual? Você me alerta quando ela começar, me avisa o que ela está fazendo, e confia que eu vou ficar do seu lado. Consegue fazer isso? Posso tentar. Então vamos fazer isso juntos. No dia 31 de dezembro, a casa da vovó Helen estava decorada com luzes douradas e balões prateados. Champanhe na mesa, música tocando, gente rindo alto demais. Chegamos às 9 horas. Mike estava usando a camisa social que compramos juntos. Eu estava usando vestido preto simples, uma maquiagem leve, nada especial. Não estava tentando competir. Tinha parado de competir há muito tempo. Pronta? Mike perguntou antes de tocarmos a campainha. Não, mas vamos mesmo assim. Ele apertou minha mão. Tocamos a campainha. Minha mãe abriu a porta. Claire, você veio, ela disse, me abraçando rapidamente antes de olhar para Mike. E está acompanhada. Quem é esse homem bonito? Michael Torres, ele disse, estendendo a mão. Mas pode me chamar de Mike. Dana Bennett, ela disse, apertando a mão dele com aquele sorriso educado que não chegava aos olhos. Entre, entre. Seja bem-vindo. A família toda está aqui. Entramos. Todo mundo olhou. Vovó Helen estava no sofá, cercada de tias. Tio Robert estava na cozinha com os outros homens. Jessica acenou de um canto. Sorriso de encorajamento. E Karine estava perto da mesa de comida, usando um vestido vermelho que deveria ser ilegal. Ela nos viu. Seus olhos deslizaram sobre mim, pararam em Mike, se arregalaram levemente. Começou. Claire, ela disse, vindo em nossa direção. Você trouxe alguém. Finalmente. Karine, este é Mike. Mike, minha prima, Karine. Mike estendeu a mão. Karine apertou,
e seus olhos se arregalaram levemente. Oi, Mike, Karine disse, e seu sorriso era pura predação. Uau, que aperto forte! Prazer enorme em conhecer você. Igualmente, Mike disse, educado mas distante, soltando a mão dela rapidamente. Karine inclinou a cabeça, jogou o cabelo, tocou o braço dele levemente. Então, Mike, o que você faz da vida? Trabalho em marcenaria. Faço móveis sob medida. Ah, que interessante. Então você trabalha com as mãos o dia todo. Deve ser por isso que elas são tão fortes, ela disse, com aquele tom que transformava qualquer coisa em insinuação. Mike não respondeu. Só sorriu educadamente e colocou a mão na minha cintura. Karine notou. Seu sorriso vacilou por um segundo. Claire nunca comentou sobre você. Como vocês se conheceram? Ela continuou. Programa de voluntariado. Eu disse antes que Mike pudesse responder. Que altruístas! Mike, você precisa vir conhecer o resto da família. Vem, vou te apresentar. Ela pegou o braço dele. Mike não se moveu. Na verdade, eu prefiro ficar com a Claire, ele disse, gentil, mas firme. Ah, mas você vai ficar entediado só com ela. Impossível, Mike disse, me olhando. Claire é a pessoa mais interessante que eu já conheci. Algo mudou no rosto de Karine. O sorriso ficou mais apertado, os olhos mais frios. Claro que é, ela disse. Bom, vou deixar vocês à vontade, então. Ela se afastou, mas eu sabia que não tinha terminado. Era só recuo tático. Ela é exatamente como você descreveu. Mike cochichou. Eu avisei. Passamos a próxima hora circulando. Mike conheceu Jessica, e ela sussurrou no meu ouvido. A outra lá já está de olho. Ele conheceu minhas tias, que fizeram perguntas educadas, mas desinteressadas. Conheceu vovó Helen, que o olhou de cima a baixo e disse, antes de voltar sua atenção para Karine. Nem me cumprimentou direito. Nem perguntou como eu estava. Acho que o papo da vovó perguntar sobre mim e dizer que estava com saudades era apenas mais uma invenção da minha mãe. E conheceu o meu ex-Trevor. Claire, Trevor disse quando nos viu, forçando um sorriso. Você está bem? Ótima, eu disse, mantendo minha voz neutra. Trevor, este é Mike. Mike, este é Trevor. Os dois se cumprimentaram com acenos de cabeça. Nenhum aperto de mão. A tensão era palpável. Trevor estava ao lado de Karine, que tinha o braço entrelaçado no dele, como se ele fosse um troféu que ela precisava exibir. Ela olhava para mim esperando alguma reação. Ciúme, talvez. Tristeza. Qualquer coisa. Mas eu só sentia indiferença. Trevor parecia menor do que eu lembrava. Mais pálido. Menos interessante. E ao lado de Mike, com seus ombros largos e presença calma, Trevor parecia especialmente insignificante. Seguimos circulando. Mas Karine estava escalando. Ela ria mais alto. Mexia mais no cabelo. Passava roçando em Mike toda vez que podia, deixando um rastro de perfume caro. Fazia comentários. Mike, você tem que experimentar isso. Mike, você viu o jardim? É lindo à noite. Mike, me ajuda com isso? Trevor estava vendo. Eu conseguia ver a irritação crescendo no rosto dele cada vez que Karine o abandonava para flertar com Mike. Mike respondia educadamente, mas sempre voltava para mim, sempre mantinha distância, sempre deixava claro que estava ali por mim, não por ela. E Karine estava ficando desesperada. Você é diferente dos outros namorados da Claire. Você é mais sério, ela disse às 11h30 da noite, quando estávamos todos na sala esperando a contagem regressiva. Ela tinha bebido 5 taças de champanhe e estava mais ousada. Trevor estava do outro lado da sala, claramente irritado. Sou observador, Mike disse. E o que você está observando? Ela disse quase se jogando em cima dele. Muita coisa. Como o quê? Mike olhou para ela. Realmente olhou. E algo no olhar dele fez Karine recuar meio passo. Estou observando que você está tentando muito conseguir atenção que não vai receber. Ele disse, voz baixa, mas clara. E estou observando que isso deve ser exaustivo. Ser bonita por fora, mas vazia por dentro. O silêncio foi instantâneo. Karine ficou vermelha, depois pálida, depois vermelha de novo. Com licença, ela disse saindo da sala rapidamente. Trevor a seguiu, e conseguimos ouvir a discussão começando no corredor.
Você está me fazendo de idiota! A voz de Trevor ecoou. Eu só estava sendo educada, Karine rebateu. Educada? Você estava praticamente se oferecendo para ele na frente de todo mundo. Você está exagerando. Estou vendo com meus próprios olhos, Karine. Você faz isso toda vez. Toda vez. A porta da frente bateu forte. Através da janela, vimos Trevor entrando no carro e saindo em alta velocidade. Karine voltou para a sala 5 minutos depois, olhos vermelhos, maquiagem borrada. Pegou a bolsa sem falar com ninguém e se trancou no banheiro. Jessica olhou para Mike com admiração mal disfarçada. Minha mãe olhou chocada. Vovó Helen olhou ofendida. Eu olhei para Mike e pensei: esse homem acabou de fazer o que ninguém nunca fez. Ele olhou para trás, me viu, e algo no rosto dele suavizou. Muito duro? Ele perguntou baixo. Foi perfeito, eu sussurrei. Fomos embora logo depois da contagem regressiva. Minha mãe estava gelada. Vovó Helen mal se despediu. Mas Jessica me abraçou forte e disse: não deixe-se escapar. Não vou, eu prometi. No carro, Mike ficou quieto por um tempo. Eu estraguei tudo. Ele finalmente disse. Não, eu disse. Você fez exatamente o que precisava ser feito. Sua avó me odeia agora. Bem-vindo ao clube. Agora temos mais uma coisa em comum. Ele riu. Foi um riso pequeno, cansado, mas real. Obrigada, eu disse. Pelo quê? Por ficar. Por me escolher. Por não cair na armadilha dela. Claire, ele disse, pegando minha mão enquanto dirigia. Eu te disse. Você não vai me perder. E naquele momento, eu acreditei completamente. No dia seguinte, Karine começou a me mandar mensagens. Precisamos conversar sobre o seu namorado. Ele foi extremamente rude comigo. Você acha que ele pode me humilhar daquele jeito na frente da família? Eu não respondi. Uma semana depois, Jessica me ligou. Karine está perguntando sobre o Mike, ela disse. Perguntando de onde ele é, onde trabalha, essas coisas. Por quê? Não sei, mas achei que você deveria saber. Contei para Mike naquela noite. Ela está procurando informação sobre mim? Ele perguntou, e pela primeira vez desde que conheci ele, vi preocupação real no rosto dele. Parece que sim. Claire, eu ainda estou incondicional. Se alguém fizer uma denúncia falsa contra mim, se alguém plantar alguma coisa, se qualquer coisa der errado, eu volto para a prisão. Não tem segunda chance. Senti o estômago revirar. Você acha que ela faria isso? Não sei, mas preciso que você saiba o risco. Se ficar comigo, você pode me perder de um jeito muito pior que os outros. Peguei o rosto dele nas mãos. Então vamos ter cuidado. Vamos ficar atentos, mas não vou perder você. Uma semana depois, Karine apareceu no meu trabalho. Eu estava no escritório, trabalhando em um projeto, quando Karen me avisou que tinha alguém na recepção. Era Karine. Vestindo jeans e blusa simples, sem maquiagem exagerada, cabelo preso, quase irreconhecível. Podemos conversar? Ela perguntou. Aqui não, eu disse. Vamos tomar um café. Fomos para o café da esquina. Sentamos em uma mesa no canto. Eu descobri algo sobre o Mike, ela disse sem preâmbulo. Meu sangue gelou, mas mantive a voz calma. Descobriu o quê? Ele é um ex-presidiário super perigoso, Claire. 7 anos por receptação. Você sabia disso? Sim. E você não se importa? Não. Ele pagou pelo que fez. Ele mudou e acho ele muito melhor do que qualquer homem que eu já conheci. Karine riu, mas era um riso sem humor. Você realmente acha que um ex-presidiário é melhor que o Trevor? Que o Marcus? Que qualquer um dos outros? Sim, eu disse sem hesitar, porque Mike me vê pelo que eu realmente sou. Ele te vê porque você é conveniente. Porque você é a única opção dele. Ele é um bandido, Claire. Ninguém quer ficar com ele. Você está errada, eu disse, mantendo a voz uniforme. E você sabe disso. Você só veio me encher o saco porque pela primeira vez na sua vida, não conseguiu o que queria. Karine ficou vermelha. Eu vim aqui para te avisar. Ele vai te machucar. Pessoas como ele não são confiáveis. Pessoas como você que sempre machucam, eu corrigi. Mike nunca me machucou. Mas você me machucou a vida inteira. E eu confio mais nele do que em você.
Eu nunca fiz nada para você. Você destruiu todos os meus relacionamentos, sistematicamente por anos. E a família deixou. E agora que você não conseguiu destruir este, está desesperada. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente do que estou falando. Levantei. Coloquei dinheiro na mesa para pagar o café. Fica longe de mim, Karine. E fica longe do Mike. Saí sem olhar para trás. 3 dias depois, meu telefone tocou às 2 da tarde. Era Mike. Claire, ele disse, e sua voz estava estranha, controlada demais. Eu preciso que você venha na delegacia da Rua Oak. Agora. Meu coração disparou. O quê? Mike, o que aconteceu? Karine apareceu na marcenaria hoje de manhã. Conversou com meu chefe, disse que queria fazer um orçamento para uns móveis. Pediu para usar o banheiro e foi embora. Ele respirou fundo. 1 hora depois, a polícia apareceu com uma denúncia anônima. Disseram que eu estava traficando remédios controlados. Mike, não. Eles revistaram minha mochila e encontraram um pacote com comprimidos de remédio controlado. Eu juro por Deus que nunca vi aquilo na vida. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eles estão dizendo que eu violei a condicional. Estão falando em me mandar de volta. Sua voz quebrou levemente. Claire, eu vou voltar para a cadeia. E eu não fiz nada. Eu juro que não fiz nada. Foi a Karine, eu disse, já pegando as chaves do carro. Eu sei também que foi ela, mas não tenho como provar. É minha palavra contra as evidências. E ex-presidiário com remédio controlado na mochila, ninguém vai acreditar em mim. Eu vou resolver isso, eu disse, já saindo de casa. Não faz nada, não assina nada, não fala nada sem advogado. Eu vou resolver. Claire, confia em mim. Eu vou resolver. Desliguei antes que ele pudesse responder. Liguei imediatamente para o advogado que tinha feito meu contrato de trabalho anos atrás. David Martin. Eficiente, direto, confiável. David, preciso de ajuda. É urgente. Expliquei a situação em 3 minutos. Mike. A condicional. O remédio plantado. Karine. Estou indo para a delegacia agora. Vou representar ele, disse David. Obrigada. Claire, se você conseguir prova de que foi plantado, isso muda tudo. Qualquer coisa. Gravação, testemunha, confissão, qualquer coisa. Vou conseguir, eu disse. Desliguei e fui atrás de Karine. Liguei para ela. Mandei mensagem. Nada. Liguei para a tia Margaret. Onde está Karine? Em casa, por quê? Preciso falar com ela. Agora. Claire, o que está acontecendo? Desliguei. Cheguei na casa de tia Margaret em 20 minutos. Peguei meu celular e liguei a câmera. Comecei a gravar, mantendo o telefone discretamente na mão. Bati na porta até Karine atender. Ela estava de moletom, cabelo preso, sem maquiagem. Parecia cansada. Parecia culpada. Precisamos conversar, eu disse. Não tenho nada para falar com você. Ou você conversa comigo, ou eu vou na delegacia e conto para a polícia exatamente o que você fez. Ela hesitou. Depois abriu a porta. Fomos para o quintal dos fundos. Lugar aberto, sem testemunhas. O que você fez? Eu perguntei. Eu não sei do que você está falando. Mike está na delegacia agora, Karine. Encontraram remédio controlado na mochila dele. Remédio que ele nunca viu na vida. E você apareceu na marcenaria dele hoje mais cedo. Que coincidência, não? Eu fui fazer um orçamento. Preciso de móveis novos para o meu quarto. Karine, ele vai voltar para a prisão. Por algo que não fez. Você entende isso? Você vai destruir a vida dele. Bandido tem que ficar na cadeia, ela disse, e sua voz estava fria. É onde ele pertence. Ele não é bandido. Ele cometeu um erro há 7 anos e pagou por isso. Ele mudou. Ele construiu uma vida nova. Ele é ex-presidiário, Claire. Sempre vai ser. E você merece coisa melhor que isso. Não, eu disse dando um passo mais perto. Eu mereço alguém que me escolhe, alguém que me respeita, alguém que não me trai com minha própria prima. Mike é a melhor coisa que já me aconteceu. E você não aguenta isso, não é mesmo? Eu não aguento ver você jogando sua vida fora. Você plantou aqueles remédios na mochila dele, não foi? Silêncio. Karine, responde. Você plantou?
Eu só fiz o que era melhor pra você, Claire. Calma, você vai me agradecer um dia por ter feito isso. Meu estômago revirou, mas mantive o celular firme. E o que você fez? Ah, nada demais. Peguei uns remédios controlados que o Trevor tinha me dado quando a gente ainda namorava. E fui lá na marcenaria fazer um orçamento. Conversei com o chefe dele, pedi para usar o banheiro. Mas entrei na sala dos funcionários. Achei o armário com o nome dele. A mochila estava lá. Coloquei o frasco dentro e saí. E fez a denúncia anônima. Fiz. Mas Claire, você tem que entender que foi pro seu bem. Ela olhou para mim, lágrimas nos olhos. Ele não presta, Claire. Ele é ex-presidiário. Um bandidão. Ele vai te machucar mais cedo ou mais tarde. Estou te protegendo. Você está me destruindo, eu disse, e minha voz estava surpreendentemente calma. Como sempre fez. E agora você confessou na câmera. Seus olhos se arregalaram. O quê? Mostrei o celular. A luz vermelha de gravação piscando. Você acabou de confessar que plantou evidências e fez denúncia falsa. Isso é um crime sério, Karine. E ainda revelou que Trevor que te deu os remédios. Acho que matei 2 coelhos numa cajadada só. Ela ficou branca. Claire, eu sou sua prima. Eu só estava tentando te ajudar. Estou cuidando da nossa família. Você nunca cuidou de ninguém além de você mesma, eu disse parando a gravação. Salvei o vídeo, mandei para meu e-mail, para a nuvem e direto pro advogado. O que você vai fazer? Karine perguntou, voz tremendo. O que eu deveria ter feito há anos? Te parar. Saí sem olhar para trás. Cheguei na delegacia e encontrei David, que já estava lá com o Mike. Esse vídeo é ouro, David disse depois de assistir o vídeo 2 vezes. Confissão completa. Ainda menciona Trevor fornecendo remédios controlados. Claire, você acabou de salvar o Mike e possivelmente abrir uma investigação criminal contra os dois. Ótimo, eu disse, sem um pingo de remorso. David entrou na sala com os policiais, mostrou o vídeo, explicou a situação. 2 horas depois, a porta da delegacia se abriu. Karine e Trevor entraram. Não estavam algemados, mas a expressão nos rostos deles dizia tudo. Convocados para prestar esclarecimentos. Karine me viu e seus olhos se encheram de lágrimas. Claire, como você pôde? Não respondi. Apenas segurei a mão de Mike. Mais 3 horas de espera. Declarações. Papelada. Burocracia. Finalmente o policial saiu. Senhor Torres, o senhor está livre. As acusações foram retiradas. Lamentamos profundamente o erro. Mike fechou os olhos. Respirou fundo. Apertou minha mão com força. Obrigado, ele disse. Saímos da delegacia juntos. O advogado nos acompanhou até o carro. Vão abrir investigação sobre Trevor, ele disse. Se ele realmente estava distribuindo medicação controlada sem prescrição adequada, vai perder a licença. Pode até ser preso. E Karine? Eu perguntei. Denúncia falsa, plantar evidências. Vai responder criminalmente. Provavelmente prestação de serviços comunitários, já que é a primeira ofensa. Mas vai ter ficha criminal. Entrei no carro. Mike entrou do lado do passageiro. Ficamos sentados em silêncio por 1 minuto. Acabou? Ele perguntou. Acabou, eu confirmei. Ele me puxou para um abraço. Apertado. Desesperado. Grato. Você salvou minha vida, ele sussurrou. Salvei a nossa vida, eu corrigi. Minha família me ligou no mesmo dia. Era minha mãe. Voz gelada, furiosa. Claire, como você pôde fazer isso com sua própria prima? Como eu pude? Repeti, incrédula. Mãe, ela plantou drogas na mochila do Mike, fez denúncia falsa, tentou mandar ele de volta para a prisão por pura maldade. Ela estava tentando te proteger, e você a colocou na cadeia? Sempre soube que você tinha inveja dela. Inveja? Eu ri. Um riso sem humor. Inveja de quê, mãe? De alguém que destrói relacionamentos alheios por esporte? De alguém que comete crimes quando não consegue o que quer? Você está defendendo um bandido em vez da sua própria família. Estou defendendo um homem bom que pagou pelos erros dele e quer construir uma vida nova. Algo que Karine nunca fez. Ela nunca assumiu responsabilidade por nada. Não quero mais falar com você, minha mãe disse. Você está morta para essa família. Ótimo, eu disse. Porque essa família está morta para mim também. Desliguei. Vovó Helen me mandou uma mensagem. Você é uma vergonha.
Tia Margaret, os outros tios e primos, me bloquearam em tudo. Apenas Jessica permaneceu. Você fez a coisa certa, ela me disse ao telefone. E eu estou orgulhosa de você. Estou me afastando deles também. Essa família é tóxica, Claire. Sempre foi. Obrigada por ficar do meu lado. Sempre estarei, prima. O processo correu por 6 meses. Karine foi condenada a 300 horas de serviços comunitários e liberdade condicional por 2 anos. Ficou com ficha criminal. Perdeu o emprego no escritório onde trabalhava. Foi humilhada publicamente quando a história vazou nas redes sociais. Chamavam ela de bonitinha, mas ordinária. Trevor perdeu a licença médica. A investigação descobriu que ele vinha vendendo receitas falsas de remédios controlados há mais de 4 anos. Oxicodona, principalmente. Para pacientes que, na verdade, eram compradores. Karine tinha sido uma delas. Ele foi preso e condenado a 3 anos. Ironicamente, Mike tinha cumprido 7 anos por receptação de carga roubada, sem saber que era roubada. Trevor ia cumprir apenas 3 por traficar remédios conscientemente. A justiça era estranha às vezes, mas a vida continuou. 6 meses depois, nos mudamos juntos. Apartamento de 2 quartos, bairro normal, nada espetacular. Mas era o nosso cantinho. Mike montou a cozinha. Eu decorei a sala. Juntos transformamos aquele espaço vazio em um lar e adotamos um papagaio. Ele estava em um abrigo de animais, já adulto, meio rabugento, com penas verdes brilhantes e uma língua afiada. Louro José, o atendente disse, lendo a ficha. Ele fala, muito, às vezes coisas inapropriadas. O antigo dono era caminhoneiro. Perfeito, Mike disse sorrindo. Babaca, Louro José gritou, ganhando nossos corações. Louro José veio para casa com a gente naquele dia. Ele gritava bom dia às 5 da manhã. Chamava Mike, telefone, quando ninguém estava ligando. Cantava músicas de forma desafinada. Xingava Mike de babaca quando estava irritado. Era barulhento, exigente e completamente irritante. E nós amávamos aquele pássaro idiota. Isso é família, Mike disse uma manhã, tomando café com Louro José gritando obscenidades do poleiro. Uma família barulhenta, imperfeita, mas escolhida. É a melhor família que já tive, eu disse. E era verdade. Mike terminou a faculdade. Se formou em administração 2 anos depois de sair da prisão. Todo mundo chorou. Eu consegui, ele disse segurando o diploma. Claire, eu realmente consegui. Eu sabia que você ia conseguir. 6 meses depois, decidimos abrir nossa própria fábrica de móveis. Torres & Bennett Design. Móveis sob medida, exclusivos, de alta qualidade. Mike cuidava da produção e da parte administrativa. Eu cuidava do design e do atendimento ao cliente. Jessica entrou como sócia minoritária e cuidava do marketing. Era trabalho duro, dias longos, noites de planejamento e estresse constante. Mas era nosso. Completamente nosso. O negócio cresceu devagar, mas firme. Primeiro cliente, depois 5, depois 20. Em 1 ano, tínhamos lista de espera. A gente está conseguindo, Mike disse uma noite, olhando os números no computador. Claire, a gente realmente está conseguindo. Claro que estamos. Somos uma ótima equipe. Ele se virou para mim, pegou minha mão. Casa comigo. Não foi pergunta romântica. Não teve anel ainda. Não teve joelho no chão. Foi só Mike sendo Mike, direto, honesto, certo. Sim, eu disse sem hesitar. Casamos 6 meses depois em uma cerimônia pequena. Apenas amigos próximos, a mãe dele, Jessica, alguns colegas da marcenaria. Sem vovó Helen, sem minha mãe, sem tias, sem primos. E estava perfeito. Mike usava terno simples. Eu usava vestido branco sem frescura. Louro José foi nosso porta-aliança, carregando as alianças amarradas em uma fita no pescoço. Ele gritou, beija, beija, no momento errado e todo mundo riu. Você me salvou, Claire, Mike disse nos votos. De todas as formas que uma pessoa pode salvar outra. Nós nos salvamos, eu corrigi, lágrimas escorrendo. Porque amor não é sobre ser salva. É sobre escolher construir junto. Nos beijamos. Louro José gritou, finalmente, babaca. Todo mundo riu e aplaudiu. Nosso casamento foi simples, pequeno, mas perfeito. 3 anos depois do casamento, a fábrica estava consolidada. Tínhamos 15 funcionários, 2 galpões,
clientes em 3 estados, e eu estava grávida de 4 meses. Vai ser menina, Mike disse, mão na minha barriga. Eu sei que vai. Como você sabe? Pressentimento. E se for menino? Então não será uma menina. Eu ri. Estávamos sentados no sofá da nossa casa. Casa que compramos 2 anos atrás. 3 quartos, quintal grande, cozinha ampla. Louro José cantava desafinado no poleiro. Olhei para ele. Para o homem que tinha sido chamado de bandido pela minha família. Julgado pelo pior erro da vida dele. O homem que tinha me escolhido quando ninguém mais escolhia. O homem que tinha construído uma vida comigo, tijolo por tijolo, escolha por escolha. Eu te amo, eu disse. Eu te amo. Ele respondeu. Louro José escolheu aquele momento para gritar: babaca! Nós rimos, porque era ridículo e perfeito e completamente nosso. Minha família de sangue tinha me abandonado, tinha me julgado, tinha escolhido Karine em vez de mim, como sempre. Mas eu tinha construído algo melhor. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Tinha levado anos. Tinha doído muito. Tinha custado relacionamentos, família, paz. Mas finalmente, eu tinha encontrado o que sempre procurei: uma família. Eu tinha passado anos achando que família era algo que você nascia tendo, que amor era algo que você precisava merecer, que pertencer era algo que dependia de aprovação alheia. Mas estava errada. Família era quem ficava, amor era quem escolhia, e pertencer era construir um lugar onde você podia ser inteiramente você mesma. Tinha encontrado tudo isso. Com um ex-presidiário, um papagaio mal educado, uma sogra que me tratava como uma filha e uma única prima que me entendia como ninguém. E em 5 meses, nossa família ia crescer mais um pouco. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. De verdade. Sei que foram muitos minutos, mas precisava contar tudo. E se você está passando por algo parecido, quero que saiba. Você merece ser escolhida. Você merece paz. Você merece amor que não vem com condições. E às vezes, recomeçar significa deixar para trás quem deveria ter te amado primeiro. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve para mais histórias como essa. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima história.